Joga o look aqui pra nós. Vocês acharam que iria ser fácil? Fala sério. Talvez vocês acharam que a guerra iria acabar nas eleições em 2018. Aí eu te pergunto, como vencer uma guerra sem estar evidentemente no poder? A queda do PT só foi a primeira de uma batalha a ser vencida. Entenda, temos ainda inserido na máquina pública o mecanismo. O que é isso, Mazário? Montaram até uma série dizendo o que é o mecanismo. Assistam, recomendo na Netflix. Você vai começar a entender como funcionam as coisas junto à administração pública. Se refere à Operação Lava Jato, que pelo visto só foi um sonho, uma utopia criada para nós brasileiros. O mecanismo está em tudo. É todo o sistema corrupto que gira a máquina pública. Seja numa simples ajuda de alguém na forma individual, sem interesse público, ou seja para vencer uma licitação, ou propriamente dita, o din-din, dinheiro em obras públicas, ou licitações que são desviados para os bolsos alheios, ou para cuecas de alguns. Tempos atrás, eu tinha sido criticado em uma colocação que eu havia feito sobre a questão da conduta, hora antes feita pelo ex-juiz Sérgio Moro, ainda em época, considerado nosso herói da justiça. Crítica feita por ações que iam de encontro com a legalidade, demonstrando a clara perseguição a seus algozes ou seus inimigos políticos. E o que falaram pra mim? Você tá louco, meu? Você tá defendendo o Lula? Tá defendendo o PT? Tá louco, Mazário? Tá virando a casaca? Não não bota a minha mão no fogo por ninguém, mas aí eu te pergunto, essa perseguição não pode estar sendo direcionada agora aos filhos do presidente? Mas o tempo ele é implacável, não existe melhor remédio que o tempo. Sobre esses últimos episódios, quem mentiu, Sérgio Moro ou o presidente Bolsonaro? Vamos analisar fatos? Quando foi que o presidente vazou algum tipo de notícia para a Globo para querer se justificar ou provar algo de suas ações? Me responda. Já Sérgio Moro, enquanto perseguia todos aqueles que iam de encontro com o seu projeto, que ainda era obscuro em época, sempre repassou informações sigilosas de processos, aos quais derivaram prisões de diversos políticos e empresários para a Rede Globo e a grande mídia. Mas aí eu te pergunto, com qual intuito ele faria isso? Por pensar no povo? Ou em algum tipo de interesse particular? Tipo, ser presidente? Outro fato do Sérgio Moro. Ele não teve consideração pela filhada de casamento, a deputada Carla Zambelli, pois ele divulgou prints de conversa tida com ela para o Jornal Nacional. Deselegante isso daí. Para simplesmente sustentar a tese que queriam comprar ele com um cargo no STF, desmentido posterior pelo próprio presidente. Onde está o caráter e a cautela de expor alguém que declarou ser fã ao ex-ministro Sérgio Moro, como a deputada fez, pois tinha muita consideração por ele? Aliás, ele é padrinho de casamento dela. Você sabia disso? Quando a Lava Jato bateu na porta do STF, dando origem à Lava Toga, os ministros envolvidos e denunciados em algumas delações premiadas por empresários, o que o ex-ministro Sérgio Moro fez? Além de, pelo visto, pelo que eu vi, o caso parece ter sido abafado. Me responda, o dono da verdade, o político nato. Responde aí essa pergunta. Outro fato, me responda em qual fase encontra a Lava Jato desde que Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça? Não sabe, né? Podemos chegar a um consenso comum, pelo menos, tá? Tiraram o PT do poder, ó. Na pandemia, mesmo acontecendo diversas arbitrariedades com a população, pessoas sendo presas por andarem na rua, vide caso Araraquara, enfim. O que o ex-ministro Sérgio Moro fez? Além de postar frases de apoio e cautela em face da pandemia. Fora isso, fez alguma coisa nesses últimos tempos? Me responda. Vocês acham estranho uma coisa? Aliás, vocês não acham estranho uma coisa? A todo instante a OMS apenas recomendou o isolamento. Ela não disse que seria um dever. Você parou para analisar isso? Os verbos são diferentes? Recomendar e dever? E por que tudo foi encarado como se fosse uma obrigação? Estamos na ditadura? Me responda. Você que defende a Constituição Federal, me responda essa pergunta. Eu ouvi algumas pessoas que
Eu ouvi de algumas pessoas que a Constituição Federal, aliás, em Arujá, sob sentença de uma juíza, ela proferiu, abre aspas, o direito de livre manifestação de expressão não é absoluta, fecha aspas. Sendo assim, a força de um decreto se sobrepõe diante de um direito constitucional. Para que existe a nossa Constituição? Fala para mim. Gostaria que nosso ministro Alexandre de Moraes respondesse essa pergunta, já que é um grande constitucionalista. Direitos fundamentais do cidadão foi violado, com a desculpa do interesse do coletivo estar em risco, segundo alguns juristas, mesmo sendo cláusulas pétreas. Então, quer dizer, a Constituição Federal em tempos de crise, me refiro em tempos de crise, hein? Não em tempos de guerra, só serve dependendo de quem estiver no poder? Ou serve para mais nada, para bosta nenhuma? Mais um fato, analisei também o seguinte: quem nos conhece sabe o quanto denunciamos arbitrariedades e abusos de poder em nossa instituição, de alguns gestores que se acham donos da nossa gloriosa Polícia Militar. Sempre após representações que nós protocolávamos, estranhamente sempre viam aberturas de procedimentos disciplinares. E até processos administrativos abriram, tá? No intuito de tentar me mandar embora da instituição. Você acredita? Não vou discorrer nos resultados, mas a questão é comparar as condutas do ex-ministro Sérgio Moro declarada ao sistema, pois eu fiquei me perguntando como um juiz de primeira instância federal faz tudo o que ele fez e de fato colocando Lula na cadeia, ex-presidente e diversos outros políticos, e não vi sequer algum tipo de resposta ou procedimento de pessoas para analisar a conduta de fato dele. Talvez isso não tenha sido divulgado, né? Ou não era interessante, fala a verdade. O cara mexe numa caixa de vespeiro, de marimbondo e dos grandes, nada ocorreu com ele. E a nobre Teori Zavascki, hein? Nada mais do que um acidente aéreo, sentimentos da família. E eu, um simples mortal, quase fui mandado embora em um processo aberto, estranhamente, após representações superiores, por uma discussão de família. Aí caí na real com relação ao ex-ministro. Ele estava defendendo interesses de alguém, só pode. E eu não estava defendendo interesses de ninguém, só apenas meus interesses. E quase, me ferrei. Sabe aquela frase, você quer ser feliz ou ter razão? Eu sempre quis ter a razão, mas não a razão absoluta, mas a razão da minha consciência. Sempre dormi em paz, graças a Deus. Ainda acha que não tinha nada estranho com as ações do ex-ministro? Por fim, como checkmate, meu pai, professor, contribuiu 35 anos na Previdência para poder aposentar ou receber algum tipo de benefício, que hoje recebe certo, em torno de R$ 1.200. Sérgio Moro, na sua última coletiva, arguiu tudo aquilo que nós brasileiros já sabemos, jogando a responsa para o presidente. Mas confessou que, para deixar o cargo de juiz federal, fez um simples pedido ao presidente. Até onde eu sei, ele não tem direito a nada, pois pediu exoneração do cargo público, de magistratura. Mas, segundo o artigo 317 do Código Penal, o que fala? Define o crime de corrupção como de solicitar ou receber para si ou para outros, direto ou indiretamente, ainda fora de sua função ou antes de assumi-la, mas não em razão dela, vantagem indevida ou aceita de promessa ou vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos mais multa. Eu quero ver qual vai ser a postura da esquerda. Defender Bolsonaro e alegar que Lula era inocente? Ou defende o ministro e assume que Lula era ladrão? É justo isso daí? Você, cidadão servidor público que teve sua previdência alterada, ter que pagar 40 anos e 35 anos, enquanto o ex-ministro pagou somente 22 anos, ele poder, de certa forma, ter algum benefício com relação à previdência e você não? Minha gente, a guerra está mais que declarada. Só não enxerga quem tem rabo preso com alguém. Só não enxerga qual era a ideia aqueles que sempre se alimentaram do dinheiro público, aqueles que sempre gostaram de um favorecimento pessoal. Só não enxerga quem perdeu a boquinha, a tetinha secou. Esses, sem dúvidas, nunca vão enxergar. Por fim, daqui uns 30 dias tudo passa. Talvez nem o vírus mais será lembrado. Mas o processo, mas o impeachment a Bolsonaro foi protocolado. E sobre a guerra, eu te avisei.
Se gostou, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, o seu comentário. Somos todos por um. Forte abraço.